Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes, o nosso comentador. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Ora, para começarmos, temos um assunto que continua a revoltar a população: as obras nas estradas e as más condições das vias para circulação. Na Estrada Nacional 105, só num dia foram registados mais de uma dezena de carros danificados por queda nos buracos mal sinalizados na via. Inclusive, um cidadão criou uma petição para forçar a entidade competente a sinalizar devidamente todos os pontos críticos e acelerar a conclusão da obra. Há também algum desagrado com a obra a decorrer na estrada que atravessa as freguesias de Lamelas, Refojos e Arreguenga. É caso para dizer que estas obras são necessárias, mas devido à sua demora estão a ser um transtorno para muitos utilizadores daquelas vias. Ora bem, uma coisa é certa, e isso temos de reconhecer: sempre que se fazem obras, elas são inconvenientes. É a velha regra: antes de se fazer a obra, a população pede que se faça a obra. Quando a obra está em curso, causa problemas, e depois de concluída, é esquecida. Então, quando se trata de infraestruturas, é esta a regra essencial. O problema das infraestruturas, nomeadamente de rede de esgotos, de rede de água, que tem sido o grande problema na estrada entre Carreira, Lamelas, por ali abaixo até Água Longa, são obras de infraestruturas. Primeiro fizeram as obras de infraestruturas de esgotos, e são obras feitas pela Águas do Norte. A Águas do Norte é a empresa que gera o sistema de esgotos no nosso concelho e a nível da região, e que também a quem nós pagamos a tarifa de lixo, mas a tarifa de lixo reverte para a Câmara. Portanto, mas as obras de esgotos decorreram já há uns anos, foi reposto o pavimento e as pessoas pensaram que os assuntos estariam ultrapassados. Causaram muitos problemas. Na Estrada Nacional causam mais problemas porque o tráfego é muito maior, mas agora vieram novas obras. Vieram novas obras desde há uns tempos a esta parte, e o facto é que as reposições, mesmo as provisórias, são um verdadeiro desastre. Portanto, não estranhei que tivessem sucedido todos aqueles acidentes com o rebentamento de pneus, com a destruição de jantes, com a avaria de suspensões, com a avaria de cárteres. Portanto, tudo isso foi originado. Então houve uma noite em que aquilo deve ter sido deixado de qualquer forma. Depois choveu muito, a chuva agrava as condições e, portanto, esses buracos na nossa estrada que liga ao Porto, a chamada Estrada Agrela, é de facto uma estrada que atravessa grandes problemas e não há maneira de virem a ser resolvidos. Portanto, aí o que se exige o quê? Exige que a Águas do Norte que atue junto do empreiteiro para que ele sinalize bem as obras, para que faça as reposições em condições, para que termine as obras rapidamente e não se eternizem, para que os carros e os automobilistas não tenham problemas, porque a circulação, de facto, na Estrada 105, como digo, é imensa, é intensa, porque as pessoas querem fugir à autoestrada, porque assim não pagam portagem. E, de facto, tem havido muitos problemas. O Val do Lessa está a ser martirizado. Não é usual isto acontecer, mas, de facto, nos últimos anos, toda a zona do Val do Lessa tem tido muitos problemas. As reclamações são muitas. É nos jornais, é nas redes sociais, é até na própria televisão. E agora temos outro tipo de problemas, que é o da estrada que falou há pouco, a estrada municipal que liga Lamelas a Refojos e a Arreguenga. A estrada que vai para a Ceroa, como é conhecida. Essa estrada é uma estrada onde também foram metidos esgotos. Os esgotos, a partir de na altura, foram repavimentados os pavimentos e não foi feita a rede de água. Agora andam a fazer a rede de água. Ou seja, não fizeram tudo ao mesmo tempo. Quando se faz um pavimento novo, tem antes de se meter as infraestruturas. E, portanto, se não há dinheiro para meter tudo, é melhor não fazer nada, porque o que tem acontecido... Eu ainda há dias passei lá, porque tive de ir a Passos Ferreira e fui por ali, e o que verifiquei é que a estrada estava degradadíssima, muito perigosa, e se não tivesse cuidado com os pneus, podia arrebentar lá um pneu. E é fácil arrebentar um pneu,
porque de facto aqueles trabalhos não estão tão bem sinalizados, e o pior é que as reposições provisórias, até à reposição definitiva, também não são bem feitos. São o tipo de coisas que acontecem, que incomodam todos, que não agradam a ninguém, e para os quais se exige que as fiscalizações das obras atuem sempre. E, portanto, compete aos organismos políticos locais atuar sobre essas entidades, por forma a que essas entidades não façam quase que o que lhes apetece e prejudicam muitas pessoas, porque depois a gente passa lá, rebenta um pneu, rebenta uma janta e diz, tem seguro. Experimentem rebentar um pneu, experimentem ter de receber o dinheiro do seguro do rebentamento do pneu e vão ver as capelas que têm de corrigir, não, que têm de percorrer até conseguirem resolver o problema. Portanto, é um assunto que preocupa muito, nomeadamente nessa zona do Val do Lessa, como digo, que era a estrada municipal mais importante, que acho que é 558, que era a estrada nacional que vai para o Porto, até à autoestrada, até à Água Longa, e depois vai para Alfena, até Hermesinde e Porto. Estão a precisar de muita energia no sentido de que os empreiteiros obedeçam às regras, porque eles não se têm queixado de falta de pagamento. Ora, se há pagamento, são obras que são feitas com fundos comunitários. Estas obras estão a ser pagas por fundos comunitários. Águas do Norte está a fazer estas obras, foram candidatas já há muitos anos a fundos comunitários, foram garantidos a partir de 2013, num protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Santo já em 2013, veja lá, foi em agosto de 2013, eu ainda lá estava na Câmara, e a partir daí houve dinheiro comunitário para fazer as obras. Se houve dinheiro comunitário, há que garantir a qualidade de execução e exigir da parte dos empreiteiros o cumprimento dos prazos, o cumprimento da qualidade, o cumprimento da segurança, para que todos aqueles que lá circulam sem problemas alguns e possam andar e viajar, até mesmo os próprios peões, porque com estas obras, os peões nas bermas não têm condições nenhumas de circulação. Esperemos que as coisas melhorem. A cultura de exigência sobre os empreiteiros, penso que é uma cultura muito importante, porque se deixarmos as obras correr, falo por experiência própria, como sabe, sou engenheiro civil, acompanhei muitas obras toda a minha vida, quer ao nível privado, quer ao nível público. A cultura de exigência é fundamental e são as autoridades que têm de impor essa exigência para que todos nós estejamos melhor. E agora, numa altura, por exemplo, como esta de Natal, em que os carros circulam muito mais, em que há mais urgência, em que há mais pressas, por exemplo, o que se está a passar mesmo aqui na própria cidade está a ser um problema muito grande. As pessoas estranham hoje que para se entrar na cidade se tenha de estar às vezes 20, 30 minutos à espera. Não entendem. Quem vem do lado de Vila das Aves a determinadas horas, para entrar no centro não consegue. Porquê? Foi cortada a Rua Soeiro Mendes Amaya, junto à Via Panorâmica. Muitas pessoas, para irem para o centro, optam por ir pelo parque. Ora, a entrada pelo parque é muito difícil. E em top, ali na Rua Francisco Sá Carneiro, portanto, na zona do parque, porque depois não entra na Carneiro Pacheco, não entra no centro, e criam-se ali filas intermináveis que as pessoas não percebem porque é que sucedem e dão origem a problemas. Mesmo outro tipo de entrada que está a causar grandes problemas, a entrada de quem vem da Trofa. A nova rotunda, ainda mal começou, já está a causar problemas de tráfego. E as pessoas queixam-se muito de, ao saírem na autoestrada para chegar a Santo Tirso, ou andam pelas variantes, porque se entrar diretamente têm problemas. Portanto, são este tipo de situações que têm de ser muito bem geridas para que as pessoas não se queixem, para que vejam os seus problemas ultrapassados, porque o centro da cidade tem uma série de obras que já deviam estar terminadas. Por exemplo, a rua que está agora a ser feita e a rotunda Albino de Sousa Cruz é uma zona que está praticamente interrompida há ano e meio. A rua Professor Doutor Fernando Ápiles Lima, que é a rua em frente à Escola Secundária Tomás Pelaio e à Escola São Rosendo, começou há mais de ano e meio. Devia estar pronto no início deste ano. No início deste ano não esteve nada pronto, ainda não está. E agora estão a alargar a obra, quer na Avenida de Sousa Cruz, quer na própria Rua Soeiro de Maia, que um dia destes vai ser cortada. O que é que está a suceder? Todo o trânsito que vem do Além Rio, que vem de Famalicão, é desviado para a Rua da Indústria.
indo ser desviado para a Rua da Indústria, vai parar onde? Junto à escola secundária do Diniz. Mas depois não tem escoamento, dirige-se para o centro através do hospital ou através da Rua Caneiro Pacheco. Portanto, são muitas condicionantes de trânsito. Ao mesmo tempo, no centro da cidade, isto causa problemas. Ninguém tem o prazer de falar mal destas situações. E quando eu próprio aqui chamo a atenção, porque também sou um utente da cidade, porque eu também sou vítima desse processo. Eu que moro em São Bento da Batalha, para chegar ao centro, sei bem os problemas que tenho. Quando venho de Vila das Aves para Santo Tirso, sei bem os problemas que tenho a entrar em Santo Tirso. E, portanto, os alertas são no sentido das entidades e autoridades atuarem sobre os empreiteiros, porque são eles que nos podem resolver os problemas. E não podem, por exemplo, fazer uma coisa que têm feito. É abrir frentes de obra em longa distância sem terminarem as partes. Portanto, tem de se fazer aquilo por troços, por fases, fazer, terminar, passar a utilizar, procurar ter percursos que funcionem, para permitir que os outros funcionem também, e vamos ver se estes assuntos se resolvem, porque não interessa nada manter este tipo de situação, nomeadamente, como digo, no período de Natal, em que temos o comércio que quer mais atividade, as pessoas querem mais atividade. E também há mais, se calhar, mais afluência à cidade, não é? Muito mais, traz mais trânsito. Muito mais afluência, até porque há animação na cidade, e essa animação as pessoas querem também recorrer à animação, não é? Ainda falando na Estrada Nacional 105, já tivemos em Santo Tirso o Primeiro-Ministro, que falou da possibilidade da construção de uma variante alternativa a esta estrada, que liga Santo Tirso à Água Longa. Posteriormente tivemos o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que também falou do mesmo tema. A semana passada tivemos a Ministra da Coesão Territorial, que também falou da necessidade de construção dessa variante. Após 3 ministros a dizerem a mesma coisa, esta variante será sempre uma realidade a curto prazo, esperemos nós. Não sei, eu espero bem que sim, não é? Não é 3 ministros, foi um primeiro-ministro. E mais 2 ministros. Que veio numa visita à Airbus, que é aquela fábrica que faz componentes para aviões, e que esteve aqui pouco tempo, mas que falou de facto na necessidade da variante. Dessa construção. Depois veio cá o Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Nuno Santos, que veio cá a fazer o anúncio da adjudicação das novas rotundas, da rotunda nova de Fontiscos e da rotunda nova da Ermida, que também falou da necessidade da variante, e até disse mais, que até ao fim deste mês de dezembro, que iria ser apresentado o estudo prévio para a variante até a Água Longa, que está prevista, atenção, essa variante, a Estrada Nacional 105, entre a Carreira, que é chamada Ponte Raboreda, até à Rotunda da Água Longa, está prevista no Plano Diretor Municipal de 2011. Está desenhada, portanto, há já em PDM, com o apoio superior das entidades de estradas a nível nacional, um desenho para essa variante. Agora, pelo que se sabe, pelo que foi dito pelo Sr. Ministro, foi encomendado um estudo prévio que estará pronto até ao fim deste ano. Esperemos. Eu gostava de ver esse estudo, é muito interessante. Eu já conheço o chamado estudo do PDM, do Plano Diretor Municipal, e agora gostava de o ver realizado, e espero bem que não seja preciso vir mais um nem 2 ministros tratar o problema, porque para mim bastava a palavra do Ministro das Infraestruturas, porque é ele o responsável da matéria. A senhora Ministra também veio cá por causa das rotundas, como disse muito bem, foi o 3º membro do Governo que no curso espaço de um mês e pouco, que veio ver o problema. E falou também nas variantes. Oxalá o Ministério da Coesão tenha verbas próprias para financiar também a obra, porque uma obra como a das variantes entre a Carreira e até a Água Longa é uma obra que precisa de muitos milhões de euros, e pessoalmente só com fundos comunitários. Penso que ao nível do plano de recuperação e resiliência não haverá muita possibilidade de meter já a obra no PRR, porque o PRR é de mais curto prazo. Agora há o Portugal 2030, que são financiamentos mesmo em infraestruturas e vias até 2030. Aí o Sr. Ministro pode perfeitamente meter estes projetos no programa e seria excelente.
Mas deixe-me que lhe diga que considero que é muito importante, talvez até neste momento mais importante, tenho dito sempre, é a duplicação das variantes à cidade de Santo Tirso. A variante A104 na cidade e a variante A105 que vão até à autoestrada, porque a via como está constitui um perigo. Ela necessita de um separador central. Nós temos assistido várias cidades à volta a terem construído nos últimos anos os seus separadores centrais. As variantes à cidade de Santo Tirso foram feitas em 1991. Já passaram 31 anos. Portanto, era bem tempo, de facto, agora duplicar a via, porque eu acho que mesmo alargar o número de faixas e construir o separador não é uma obra muito cara, é uma obra muito importante, em que iria desanuviar muito o tráfego na passagem por Santo Tirso e, por outro lado, até impedir, criar condições de muito maior segurança para evitar os chamados choques frontais. Aguardemos, está a arrancar uma fase já, que é das rotundas novas, a rotunda de acesso à zona industrial de Ermida, a rotunda nova de acesso à zona industrial de Fontiscos, que vai valorizar muito aqueles terrenos, e vamos ver se passamos à fase seguinte. Portanto, é sempre bom ter cá os ministros, pelo menos conhecem as terras, e quando falam em Lisboa, no Parlamento, e citam o Conselho de Santo Tirso, não é só de ouvir, é também de ver. É bom que eles venham cá, que vejam, mas depois também atuam, concluam, para que Santo Tirso usufrua daquilo que necessita, porque Santo Tirso, de facto, cria riqueza, tem um potencial industrial muito grande, está junto ao nó de uma autoestrada muito importante, que é o nó da autoestrada A3 na Portagem, tem outra autoestrada que passa também em Água Longa, que é a A41, para atrair muito mais investimentos, e esses investimentos têm de ter infraestruturas, é preciso fazê-las e criar condições para que mais indústrias e mais comércios se instalem no nosso concelho. Vamos aguardar que a gente não fique só pelas promessas e que seja uma realidade. Espero que não fique só pelas promessas. Eu confio na palavra dos governantes, mas é preciso que eles agora me deem razão. Passando então agora ao tema Natal, que também já estamos então Sim, no mês de do Natal. No passado dia 1 de dezembro foi aberta então oficialmente a época natalícia aqui em Santo Tirso. Este ano há atividades na Praça 25 de Abril e o Mercado de Natal na Praça Conde São Bento. É uma boa iniciativa para dinamizar o comércio local e fazer com que as pessoas não fiquem aglomeradas num só local e circulem por todo o centro da cidade? Sim, eu penso que é sempre uma boa iniciativa dinamizar o centro da cidade, o comércio da cidade e, portanto, eu apoio inteiramente essas iniciativas. Há uma questão que é preciso ver, é que custos isso traz para a idilidade, quer dizer, nós podemos instalar aqui um complexo fabuloso para servir ainda muito mais pessoas, não só de Santo Tirso, mas também de toda a região. Temos de ver aos custos, mas essa análise que tem que fazer é a Câmara Municipal, que é analisar quanto custa instalar estes equipamentos no centro da cidade e quais os benefícios que traz para a população. Portanto, são empresas privadas que se instalam no centro, a Câmara paga determinado montante, dizem-me alguns valores, mas eu prefiro para já nem os pronunciar, e depois as pessoas servem-se desses equipamentos. Mas aí é que era um problema. Por exemplo, as crianças carenciadas, por exemplo, que queiram usufruir de alguns desses equipamentos, cuja instalação em Santo Tirso é paga pela Câmara, têm de pagar. E é que eu penso que começa um problema que tem de ser acautelado, não é? Se a Câmara paga, porquê é que as pessoas pagam? E porquê é que as pessoas carenciadas, que até usufruem de alguma regalias e outros, não usufruem aqui? E já agora, não acho que deva ser pago por todas as crianças, porque há crianças cujos pais têm dinheiro para pagar. Mas há crianças cujos pais não têm dinheiro para pagar. E como o transporte é gratuito, uma boa iniciativa para virem à cidade. É bom que todos os jovens das aldeias, das freguesias, que queiram andar na roda ou na pista de gelo, tenham condições, porque o preço não é barato. E os pais também têm os seus salários controlados. E é lógico que neste período de Natal são muitas necessidades. E, portanto, eu apoio a iniciativa de dinamizar o centro da cidade. Acho que é muito positivo para o próprio comércio local. O comércio local usufrui muito da visita das pessoas. A visita das pessoas
à cidade, também já é uma tradição. Santiço tem dias da semana em que tem muitas visitas, nomeadamente ao domingo, que é já uma tradição. Ao domingo de tarde vem muita gente à cidade. É uma tradição também, por exemplo, que ao sábado, nomeadamente de manhã, muitas pessoas visitam a cidade. Isso é bom para o comércio, é bom para a diminuição da restauração, dos bares, da economia em geral. E à semana também tem esse dinamismo, porque agora, julgo que até ao fim do mês, as pessoas têm o parque de divertimentos aberto, em condições que eu julgo que são bons, são equipamentos muito bonitos. Como digo, é preciso fazer a contabilidade entre quanto custa para a Câmara Municipal e quais são os benefícios que trazem aos cidadãos. E se justificam ou não esses custos. Esta é a grande questão, mas essa aí eu deixo para quem tem direito a expor os valores, porque, por exemplo, a população não sabe quais são os valores ainda do aluguer, ou da instalação, da roda, da pista de gelo, do carrossel e de tudo isso. Pois, e se calhar fazia sentido, tendo em conta que já está pago pelo próprio município, pelo menos as crianças serem isentas de pagar a utilização. Sim, eu acho que as crianças até carenciadas... porque, não é porque devido à condição financeira de muitas famílias, que devem estar neste momento até a passar grandes necessidades, vêm com uma criança ali, a criança quer andar e lógico, o pai vê-se privado, se calhar... A criança, se for lá, quer andar, isso é náutico. E os pais podem ter facilidades ou dificuldades. Tocou também na questão do transporte gratuito. Temos então também os transportes gratuitos durante o fim de semana e feriados que ligam as freguesias ao centro da cidade, para poderem vir então usufruir das atividades de Natal. Levanta, é assim, é uma boa medida, mas como tudo é sempre criticada ou elogiada. E tem havido algumas críticas no sentido de acontecer só na época de Natal este transporte gratuito e durante todo o ano nem há gratuito e muitas vezes nem há transporte. Será que deveria ser Natal todo o ano em São Tirso? Ora bem, o problema do transporte gratuito é um problema que não é de São Tirso, não é de Portugal, é já da Europa e quase do mundo, não é? Com as reduções do CO2, do anidro carbónico, é claro que há medidas que são a ser tomadas a nível mundial a incentivar o transporte público em detrimento do transporte individual. E o transporte público de mobilidade suave, ou transporte de mobilidade elétrica, seja sistemas alternativos que permitam o uso das vias sem a poluição crescer. Na Europa, há cidades que já decretaram o transporte gratuito permanente. É uma novidade em Portugal. Julgo que há já um município na zona de Lisboa, não sei se estou a errar, que já tem transporte gratuito. Julgo que é Cascais. Não tenho bem a certeza. Portanto, é uma tendência natural mundial. Portanto, a iniciativa de Santo Tirso, neste período de Natal, para determinadas horas, ao fim de semana, definir transporte gratuito, é essencial. É positiva. É lógico que, pelos vistos, vão servir as freguesias de todos os concelhos, coisa que, por exemplo, os transportes urbanos ainda não servem. E servir de todos os concelhos tem de ser interesse da empresa que tenha concessão vir a ter condições para servir todas as freguesias. Porque, de facto, há freguesias que não têm transportes urbanos, os chamados TUST. Há outras que têm. É mais a zona central, à volta da cidade, e as freguesias do Além-Rio, aqui à volta, é que conseguem, e da cidade, da União de Freguesias de Santo Tirso, é que consegue ter isso. E isso é importante que se pense no alargamento das redes. Ver os custos, analisar os custos. Quanto ao transporte gratuito, as crianças para ir para a escola já é pago o transporte. O transporte das crianças que vão para a escola, para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, sendo uma distância maior que aquilo que está previsto na lei, para o próprio secundário já é pago pela Câmara Municipal. Isso é muito positivo também. Mesmo os próprios idosos, já há muitos anos, já não é de agora, assim como os alunos, há muitos anos que os alunos têm bilhetes gratuitos para circular, com o apoio da ação social da Câmara Municipal. Há que estudar isso, há que repensar, há que tentar fazer uma revolução. Uma iniciativa do transporte gratuito em Santo Tirso seria notícia nacional. Tem que se contabilizar, tem que fazer as contas, os benefícios. Possivelmente há pessoas que não precisam que se lhes paguem os bilhetes para circular, mas há pessoas que precisam, não é? E embora todo o sistema de transporte tenha baixado muitos preços com o chamado bilhete único,
mesmo não só ao nível do Conselho, mas do Distrito, eu acho que é um dos assuntos que urge rever e reanalisar, e penso que aí a Câmara de Santo Tirso pode brilhar e muito a nível nacional. Falando agora da iluminação, tema algo conturbado pela crise energética que se atravessa. Iluminação de festas de Natal. Sim, iluminação natalícia. Com outra iluminação é outra questão, também é importante. Como decretou o governo português em Santo Tirso, também vamos cumprir com o horário estabelecido e, contrariamente aos anos anteriores, apenas haverá iluminação entre as 18 e as 24. É correta esta limitação do horário ou, devido à crise energética, não se devia sequer colocar iluminação natalícia nas ruas? Já era habitual, isto agora, o governo de facto decretou isso, mas em Santo Tirso lembro perfeitamente de que à meia-noite se desligava a iluminação, muitas vezes, porque chegou-se à conclusão de que valeria estar a iluminação ligada durante toda a noite, a iluminação festivaleira, ou a iluminação de festas de Natal, se ninguém utilizava na rua naquele momento, a partir da meia-noite. A não ser aos fins de semana, nos bares e tudo, mas aí não é preciso iluminação de Natal. Portanto, é uma boa medida cortarem a iluminação a partir da meia-noite, ligá-la quando é noite, às 6 da noite, anima a cidade. Agora, quanto aos consumos, é uma questão de controle, não é? Eu sei que houve reduções de iluminação em muitos concelhos. E há mesmo freguesias que optaram por soluções drásticas. Por exemplo, a freguesia da Estrela, na cidade de Lisboa, o Presidente Junta optou por não colocar as luzes de Natal. E em complemento, ou como forma de responder às necessidades, por exemplo, das crianças, é-lhes entregue um vale para poderem fazer compras de Natal, na altura, com vales perfeitamente definidos, junto das crianças carenciadas. É uma iniciativa também muito original. É uma forma de agradar ao nicho de população necessitado. É lógico que há pessoas que gostam de ver o Natal iluminado e é positivo, mas são opções até políticas, e em que cada autarquia vê o que é que deve fazer, porque também vejo em alguns lados a gastarem-se fortunas incríveis numa altura de crise energética, de crise económica, de crise social, de crise alimentar, e não se justifica andar com alguns gastos que são feitos desmesuradamente. Há pouco também falou, agora estamos a falar da luz de Natal, falou também da luz geral, e por acaso também, agora tocando nesse tema, tivemos um leitor do jornal que alertou para o facto de a praia urbana ter holofotes virados toda a noite para lá, a consumir a energia, numa altura que estamos com uma crise energética, e que efetivamente ninguém frequenta se é toda aquilo a à noite. Certamente que não é necessário, que não vamos ter lá veraneantes ou pessoas às 2 da manhã ou às 3 da manhã, não é? Portanto, eu quando falei na iluminação pública, falei noutro aspecto, que é um aspecto que o dia havemos de abordar aqui, que é o aspecto de como é que vai ser feita a continuidade da concessão da energia elétrica em Santo Tirso. Porque a rede elétrica de iluminação e a rede elétrica de Santo Tirso é propriedade da Câmara de Santo Tirso. Está a terminar o prazo da concessão. Tem de ser feito um concurso para entrega da concessão dessa rede a quem ganhar esse concurso. Não se tem falado quase nada no país desse assunto. Mas é um assunto que urge resolver, porque vem aí esses concursos, e eu penso que a questão da energia tem de ser mais acautelada, porque eu acho que hoje em dia tem havido pouca fiscalização a como funcionam a rede de iluminação pública normal, porque vemos muitas lâmpadas desligadas e ninguém protesta. Porquê? Porque houve uma altura em que se desligou o poste sim, poste não. Mas eu penso que agora tem-se desligado outros e ninguém liga nenhum. Portanto, há que controlar também isso de uma forma eficaz, e penso que há que acautelar as futuras negociações, por forma a que no futuro nós tenhamos a garantia de uma boa iluminação irregular e pública. Não só na cidade, mas também nas freguesias. Consome-se muito a energia pública, a iluminação pública. E é bom que as pessoas saibam, quem paga a iluminação pública é a Câmara Municipal. As pessoas não sabem disto, pensam que é a EDP. Não. A iluminação pública é paga pela Câmara. Portanto, a EDP, que é a concessionária, tem de garantir condições de iluminação.
É lógico que também darão, mas a Câmara também recebe uma renda, recebe. Há um património que está concessionado, esse património está a ser explorado por uma empresa que é a EDP, e esse património tem direito, é o dever de pagar ao concessionário, à Câmara, uma renda. E é dessa contemporização, ou melhor, desse acordo entre receita e despesa, que se consegue chegar a algum equilíbrio. E as câmaras, muitas vezes, não reclamam das condições de iluminação pública, como tem receita da renda, dá para compensar o pagamento da iluminação. É um assunto que tem de ser muito bem acautelado, porque a questão das redes, a questão das concessões, a questão das redes elétricas, a questão das redes de iluminação, é uma questão que vai mexer com o bolso de todos nós. Todos os dias temos uma fatura, todos os meses, para pagar, e não é pequena, cada vez é maior. Não é? E agora mete o gás, mete uma série de coisas, porque agora também não se paga só isso, paga-se a rede de água, como já se pagava, a rede de esgotos, depois há a internet, e depois há a cabo, e depois há não sei o quê, a rede, a tarifa do lixo. Portanto, tudo isso misturado é uma grande fatura para a família. Mas a DDP é que se aproxima e é aquela que merece neste momento ser analisada. E não é um problema de Santice, atenção, é um problema geral do país, do qual pouco se tem falado. Muito bem, regressamos então daqui por 15 dias com mais temas da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.